Fala pessoal, estamos começando mais um bate-papo hoje e hoje o assunto é super bacana. Se você tem pet, esse assunto vai te interessar. Mesmo que você não tem, você vai compartilhar depois esse vídeo com quem tem pet. Então, antes de a gente começar o nosso bate-papo, como a gente sempre pede para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar e no final também deixa aí seu comentário, sua gratidão, sua pergunta, que é de muito valia para nós. Mas sem muita delonga, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Os nossos convidados de hoje estão casados há 27 anos, onde 24 deles são de sociedade sólida no seu negócio. Ela é farmacêutica e bioquímica e ele contador de formação. São pais de um jovem médico veterinário e pais de 4 pets, mas tem uma história aí a mais que vocês vão saber. São donos da primeira farmácia de manipulação veterinária do estado do Espírito Santo e já possuem 13 anos no mercado. Ao nosso lado de hoje, representando a Essência Vet, Josiane e Eduardo. Sejam bem-vindos! Muito obrigada. Sejam bem-vindos! Obrigado, Léo. Obrigado, Bia. Para quem vocês que não sabem, para quem é mais íntimo da gente, nos chamam de Léo e Bia, né? Souberam se amar, como diz Oswaldo Montenegro. Mas obrigado, Josiane e Eduardo, tá aqui hoje compartilhando um pouquinho da história de vocês. A gente conhece muito bem a história deles. Depois vão saber que a gente conhece até bem mais. Eles também conhecem muita coisa da gente. A gente conhece tanto que a gente chama de Josi e Edu. Josi e Edu. Mas vamos falar um pouquinho da história deles, né? Isso. Eu acho que vocês têm uma história muito legal. E a gente sempre, quando a gente quer conversar aqui com as pessoas que a gente traz aqui, a gente procura trazer pessoas que têm case de sucesso, têm história de sucesso, ou têm, né, experiência também para passar alguns assuntos relevantes para ser contribuído. Principalmente nessa área pet. Exato. Né? Então, Klebe, você que já esteve mais próximo deles, Só um pouquinho. vou te dar as honras. Começa fazendo as perguntas, porque tem tanta coisa pra gente perguntar pra esse casal aqui top das galáxias. Vamos lá. Josi, Edu, a gente vai falar um pouquinho hoje da história de vocês, como tudo isso começou. Eu sei que vocês já estão há 24 anos, né, no mercado de drogaria. Isso. Certo? Como é que começou? Sei, né, um pouquinho da sua história de farmácia e bioquímica. Como é que foi, assim, estar na área pet? Você não começou nessa área, Não, certo? Não. Na verdade, nós estávamos casados, já ia fazer 2 para 3 anos, quando eu engravidei. Não foi sem querer, por acaso, foi querendo. E aí, próximo do nosso filho nascer, meu pai fez uma proposta. Eles sempre iam no interior do estado, gostavam de ir para lá em feriados. Ele falou, por que a gente não vai para lá e vocês abrem um negócio lá? Porque eu era recém-formada, trabalhava numa drogaria aqui em Vitória, e aí ele fez essa proposta. A gente pensou, por que não? Criar nosso filho no interior, nós fomos criados no interior, a gente sabia qual era a qualidade de vida. Então a gente pensou, por que não montar um negócio, nosso próprio negócio e, em contrapartida, criar nosso filho num ambiente melhor. Então nós vendemos o pouco que nós já tínhamos na época e fomos para o interior do estado. Lá nós montamos uma drogaria e um laboratório de análises clínicas. Ali nós ficamos durante 11 anos. Entendi. Trabalhando nesta área. Quando vocês foram para lá, você trabalhava como responsável farmacêutica de drogaria convencional. De uma drogaria aqui em Vitória. E você era contador, Edu, nessa época? Não, eu trabalhava no financeiro de uma construtora, uma das maiores construtoras aqui do estado. Ficou bastante tempo lá, né? Fiquei uns 10 anos. E aí engravidaram e começou essa história, então, de ir para o interior. Montar um negócio e mudar. Criar o filho no interior. E ser dono do próprio negócio. A gente queria empreender e, ao mesmo tempo, realmente criar o filho no interior, com o pé no chão. A gente brinca, pegando piolho, pegando verme. Bicho de Bicho de pé! E ele pegou isso tudo. Que a memória dele é muito melhor.
as crianças que viveram isso, né, eu não vivi no interior, mas eu tive essa memória de brincar, jogando bola, descalço, topar a cabeça do dedo, pegar bicho do pé. Isso é saudável, traz memórias Eu acho interessantes pra nós. que as pessoas nem sabem o que é pegar bicho de pé hoje. Bicho do pé... Você sabe o que é? Eu nem sei como é que o bicho do Arthur, pé você entra, né? sabe o que é pegar um bicho de pé? Sei, mas. Nunca pegou. Você tinha aquela coceirinha do bicho de pé? Não, foi só uma vez e nunca. Ah, tá vendo? Não tem memória. Não tem memória. Então, assim, eu acho que hoje perdeu muito, né? É claro que mudou muito o comportamento das pessoas, né? Então, acho que isso que vocês conseguiram planejar, que isso que acho que é um ponto positivo. Quando a gente vai chegar lá no ponto final de onde vocês estão hoje, ninguém acerta as coisas por acaso. E acho que quando você consegue planejar uma escala, né? Digo assim, vamos fazer uma trajetória assim, assim, assado. Então você estava lá, já estava no financeiro. Então já estou deduzindo que você já tinha essa experiência do financeiro. Isso. Aí você juntou com a experiência técnica que você tinha e falou assim, acho que já agora a gente pode tocar isso e vamos encarar. Vamos encarar, vamos Qual montar. foi o principal desafio quando vocês falaram assim, ok, agora a gente é empreendedor, porque sai da cidade, vai para o interior. Qual foi o principal desafio que vocês encontraram lá? Se foi cultural, foi a questão financeira mesmo? O que vocês sentiram assim nos primeiros anos? Porque é o grande desafio do empreendedor, né? Quando a pessoa começa o negócio, será que vai vender o que a gente pensa? Será que a gente vai ganhar o dinheiro que a gente esperava? Fala para nós. Eu acho que foram as duas coisas ao mesmo tempo, né? Primeiro que a gente precisava montar as coisas, mas não éramos conhecidos no mercado, não tínhamos capital e tudo que a gente precisava comprar para iniciar o negócio, da onde que a gente ia tirar dinheiro? Então a gente não tinha ninguém que dava crédito para a gente para vender parcelado. A nossa sorte é que na época meu pai era gerente aposentado de banco, tinha muitos conhecidos e na época uma empresa que trabalhava com laboratórios com equipamentos para laboratório confiou e abriu para a gente. Aí a gente começou a comprar parcelado. Já começamos com dívida. Quando você fala assim que abriu uma exceção? Foi, tipo, Isso, foi uma influência Uma lá do seu pai. Aí tá, influência, vou isso. abrir exceção. Vocês não têm... Porque acho que quando você hoje, você sabe, a gente já conversou aqui com essa empresa deles, quando você vai comprar Um produto. o produto, né, que são os ativos que eles compram hoje, Aham. ninguém vende para você no Não, parcelado enquanto você não. tem que ter um X volume de compra, não é Exatamente, isso? você tem que pagar na hora, não tem disso. E a gente não tinha o dinheiro para pagar na hora, a gente precisava que fosse parcelado. Mas como que a empresa ia conhecer, ia confiar, Confiar sem sendo que a gente estava conhecer. começando naquele exato momento? Então foi o primeiro desafio. A gente tinha o sogro. O sogro foi... sempre tem... Bendito sogro, bendita sogra. Sogro. Porque quando a empresa... Ele tinha dinheiro. Porque quando a empresa é E tinha familiar... muito conhecimento por ser gerente de banco. Então, as pessoas eram clientes dele. E conheciam ele, conheciam a ética dele, a forma que ele se comportava. Como a Josiane falou, ele entrou como sócio, mas um sócio que nunca tirou R$1. Um sócio que queria ver o bem-estar da família. Não interessado em dinheiro. Então, Não foi Isso sobre foi legal. interesse, né? Mas Não. sobre o investimento. Que também não teria nenhum problema se ele quisesse ser sócio também, né? Mas ele queria realmente o bem-estar. Ele estava da ali mesmo família. como o grande impulsionador, né? Isso. Apoiador. Tanto é que depois de um tempo ele doou a parte dele pra gente e quando ele percebeu que a gente já caminhava com os próprios pés, né? Porque como gerente ele sabia muita coisa financeira, ele foi dando muito toque na gente, né? Então assim, quando ele percebeu que a gente já estava maduro, aí ele tirou o nome da sociedade e falou, agora vocês caminham sozinhos aí, né? Agora, José falou, realmente, a questão de ter o crédito para comprar, ou a confiança para comprar, foi um fator. Tem mais um outro fator que vocês lembram que foi desafiador? Tem, que foi o que você perguntou, de pessoal, porque cultural, exatamente. A gente esbarrou com uma cultura e a gente teve muita dificuldade com essa cultura lá. A cultura de quê, por exemplo? Um exemplo só. Ó, a língua, eles eram um lugar, não sei se a gente fala pomerano ou alemão, né? O pessoal eles falavam assim, a língua baixa do alemão, né? Aí, então,
a gente não conseguia se comunicar com algumas pessoas, porque eles só falavam essa língua baixa do alemão. Entendi. Entendeu? Então lá eles faziam questão, por mais que estava no Brasil, né? Mas eles faziam questão de manter aquela raiz, né? De comunicação, de... Sim. É o que a gente fala bairrista, né? Eles gostam muito de manter a cultura local. Outra né? cultura que a gente também pegou lá, o fiado, né? Nossa, a gente vendia assim. O famoso caderninho. 95% das vendas eram fiado. 5% à vista. Aí Isso era cultural. Aqui na capital a gente não tem essa cultura, né? Você sabe o que eu quero trazer de uma curiosidade nisso? Você está falando disso, a gente conhece o local. Já receberam muito em galinha, em ovo, em... Tinha troca, pagamento, não tem dinheiro, posso te pagar com... Não. Sim. Até outras coisas que eu acho que o horário não permite a gente... Sério? Sim, Eduardo recebia propostas assim, Não. para pagar Fala a isso conta, não. pagar a conta em Oh, meu troca. Deus O problema é se quisesse pagar parcelado, né? Já imagina todo mês um pouquinho, aí ficava mais complicado ainda. Mas tudo bem, teve. assim, eu acho que tem uma questão cultural e realmente tem muita gente que fale porque abre o fiado e não recebe. Mas vocês não acham também, porque hoje a gente tem muita solução de pagamento. Então hoje você tem Pix, você tem cartão, a forma do cartão, vários tipos de boleto parcelado, tem uma série de coisas. Que eu acho que naquela época também, não é que não tinha cartão de crédito, tinha, mas eu acho que não ter muita opção também acaba que também... Não, o lugar... Ou era bem cultural isso mesmo? Não, além de ser cultural, o lugar era muito pequeno. Quando a gente chegou lá, não tinha nem asfalto. Não pegava celular. À noite, do lado da nossa casa, tinha um postinho de telefone com 3 aparelhos de telefone. 3 aparelhos para a cidadezinha toda. Para a cidadezinha toda, o lugarzinho todo. Então, à noite era uma festa, porque todo mundo ia para lá se encontrar para ligar para os parentes ou receber ligação. Então era uma festa. Todo não mundo era lan house, era um posto telefônico com orelhão de ficha ainda. Isso. Né? Então, assim, foi muito diferente a gente sair daqui com celular funcionando e chegar num lugar, né? Não tem nem telefone em casa. A gente foi um dos primeiros a conseguir telefone lá no local. E olha que nós Desbravadores. não estamos falando de 50, 60 anos atrás, tá? Nós Só estamos falando 24 anos. 24 anos atrás. 24 anos atrás. Isso é até uma prova de como a gente fala de negócio, implantar, ou seja, os empreendedores que tem, que a gente, pelo Brasil afora, que como tem ainda cidades ainda que estão bem precárias, né? Sim. Muitas cidades que não têm ainda uma internet qualificada, não tem uma estrutura, às vezes, para o próprio empreendedor. Uma internet que possa facilitar ele ter várias maquininhas para passar o cartão, né? Então, diante desses desafios, vamos lá. E vocês passaram um tempo ali, né? O Caio cresceu, desenvolveu. Acho que vocês falaram assim, ok, acho que agora vamos ir para um novo desafio, que a gente vai chegar agora onde que foi o mundo animal, o mundo pet entrando na vida de vocês. Antes de a gente falar da empresa de vocês, o que despertou para vocês assim, vão migrar de uma drogaria e um laboratório químico, de análise clínica, né? Humana, né? Para entrar no mundo pet. Como é que foi? Quem é que viu? Quem é que pesquisou? Alguém chegou para vocês? Chegou algum vídeo? Como é que foi isso? Ou vocês já tinham isso desde... Uma necessidade pessoal. Uma necessidade pessoal. Né? Vocês tinham isso dentro de vocês, mas não tinha pintado a oportunidade. É até uma curiosidade. Hoje eu conheço a história deles, até uma curiosidade. Eu lembro quando vocês falaram, não vamos mexer com isso, mas como isso chegou até vocês? Como vocês falam assim, agora, que a gente quer arriscar? Na verdade, foram 2 coisas ao mesmo tempo. Uma, que o nosso filho chegou numa idade escolar que a gente via que ele precisava de uma escola melhor. E lá só tinha a escola básica. Mas o grande motivo foi que, na época, nós já tínhamos 5 cachorros. Já tinha 5. A gente começou com um, o segundo veio rápido, o terceiro e o quarto mais rápido ainda, o quinto, rapidamente, a gente já tinha 5. E um deles, que era o Brutus, um Rottweiler, teve um problema de displasia, que a gente chama. Quem conhece a área pet vai entender que é um problema na perninha, na patinha traseira. E aí ele começou a ter muita dor. A gente saiu do interior, veio a Vitória trazer ele para uma consulta. E aí o veterinário, na época,
diagnosticou que ele estava com aquela doença e falou, olha, a gente precisa fazer uma medicação para o resto da vida nele. Passou a medicação, nós voltamos para casa. Aí chegou o grande problema. Como que dava o remédio para aquele cachorro? Era um remédio... Era um remédio normal, comum, que comprava em pet shop. Só que ele era um Rottweiler grande e muito bravo. A gente não conseguia abrir a boca dele e enfiar o remédio lá dentro da boca dele. Aí a gente começou a usar as famosas maneiras. Pegava um pão, escondia o comprimido dentro e dava para ele. Ele tinha a capacidade de mastigar, engolia o pão e cuspia o comprimido. Só quem tem cachorro sabe. E... Parece que até você tá não, mentindo, não é? Brincadeira, Era né? incrível como que ele conseguia. Enfiava tudo na boca dele, ele mexia e cuspia só o comprimido. O pão engolia tudo. E ele só foi piorando, porque ele não conseguia tomar a medicação. Na época, o veterinário que cuidava dele estava sempre fora, em São Paulo, fazendo cursos. Então, ele já tinha uma visão diferente das coisas. E aí ele falou com a gente, olha, eu já ouvi falar que existe como manipular o remédio em forma de biscoito, que é bom para isso, já tem isso fora aqui do Espírito Santo. No sul do país, principalmente, isso já existe. Por que vocês não procuram saber? Já que você é farmacêutica, está dentro dessa área, por que você não procura saber disso? Aí Eduardo, na época, foi pesquisar. Era muito engraçado que na época já tinha chegado o telefone, né? Mas a internet era aquela que discava e ficava barulhinho, até conectar, que na época a gente usava de madrugada, porque era mais barato. Aí ele ia pro computador de madrugada pesquisar, ele começou a pesquisar e descobriu aonde que tinha, o que era, do que se tratava. Enfim, nós descobrimos um local, e aí, você quer contar como é que foi? Não, pode. E a gente descobriu esse local e foi então que surgiu a ideia. Por que não? Eu estou aí pedimos o remédio para ele. Quando chegou a medicação para a gente aqui no Espírito Santo, que nós abrimos, era o biscoitinho, demos para ele na hora, comeu. Então vocês chegaram a nós pedimos de lá do Rio Grande do Sul, veio para a gente. Aí quando chegou, que nós oferecemos o primeiro, pronto, ele pegou. Acabou o problema. E começamos a medicar e ele começou a melhorar. Porque ele estava tomando a medicação que ele precisava. Aceitou a medicação. E tranquilo. Aí foi aí que deu o estalo. Esse biscoito não é um biscoito de maisena, um creme crack, não é nada disso, não. Pensa numa jujuba, só que feito para animal, do tamanho da jujuba. E aí... a consistência dele é dura? Flexível. É macia. É tipo uma jujuba mesmo. Tipo uma jujuba mesmo. E aí você escolhia o sabor. Eu acho que eu escolhi carne, né? Na época foi carne. Carne, aí chegou, pronto. Ele comeu aquilo, a gente... Aí foi que eu falei com a Josiane. Josi, não existe isso aqui no mercado do Espírito Santo. Então, eu acho que a gente pode empreender para a gente... vai ser um negócio bom pra gente. A gente empreender Eduardo em cima. que teve essa visão da gente ir colocar isso pra frente. Ele que correu atrás. Desbravar. Eu falo mesmo, que ele me usou. Ele só pegou a minha profissão, ele teve a ideia, pensou, ela pode fazer isso. Ele não me perguntou se eu poderia fazer. Não, ele eu tenho só uma pensou. esposa que faz. Não, eu tenho uma esposa, eu tenho certeza Ela é muito que ela vai boa. ter capacidade de fazer isso. E foi, correu atrás e me incluiu. Vamos. Porque ele sabia que você tinha capacidade para fazer, exatamente. né? É isso aí. Sim, ela é farmacêutica, né? Então, é o que precisava. Ter um farmacêutico e ter conhecimento. Sim. Mas aí a gente ainda não tinha o conhecimento, né? Aí, no caso, por exemplo, essa mesma farmácia que vendeu pra gente, que mandou lá do Rio Grande do Sul, eles estavam abrindo franquias. Aí a gente resolveu investimos, ficamos com eles um tempo. Hoje eles não abrem mais franquias, então eles fecharam as franquias e aí a gente passou da franquia para
o nosso próprio nome. Própria marca, Para a né? nossa própria marca. Isso. Mas contando o tempo de franquia com a própria marca, a gente tem 13 anos já de mercado, fomos a primeira aqui do estado, né? E só um parêntese, nós já estávamos consolidados na área de drogaria e laboratório de análises Sim. clínicas há 11 anos. 11 anos. De repente, ele falou, para tudo, vamos parar com tudo, vender tudo que tem aqui, vamos abrir um negócio novo em Vitória. Então a gente recomeçou. Então, vocês a gente fala, né, que fizeram uma nova rota do negócio. Assim, como a gente conhece a história deles, muitos detalhes, quando eles falam que está consolidado, por exemplo, eles tinham um convênio com a prefeitura para fazer exame, então eles já tinham, digamos assim, uma certa estabilidade. Sim. Você já não tinha mais aquele desespero de ter que vender, bater meta, você já tinha já tinha uma casa boa, tinha tudo. O ponto não era mais alugado. O ponto mais, né? A gente na época abriu a farmácia. Quando a gente mudou para lá, o ponto era alugado. Aí nós compramos um terreno, a gente abriu uma farmácia lá que foi um ponto histórico, porque assim, Não tinha, foi né? a primeira fachada de vidro, móveis que só se viam aqui Vocês inovaram ali, nós realmente. inovamos o mercado lá e acabou que muita gente seguiu essa tendência. Então a gente estava muito bem estabilizado lá. Não só a drogaria, como também o laboratório, Sim, né? sim. Tudo equipado. Tudo. Eles tinham tudo, né? Casa própria, carro, tudo. Então a gente tava tranquilo. E E já resolvemos... chegou num período em que vocês já não eram mais desconhecidos, Não. mas tão conhecidos que tinham pessoas até interessadas no seu negócio, né? Sim, sim. É porque é muito comum, né? O interior sempre tem ali, a gente fala, né? Os fazendeiros, a turma que tem dinheiro, que eles já olham um negócio bom e falam, opa, vamos lá procurar saber quanto é que eles querem, se é que eles vendem, né? Mas, assim, quando vocês passaram, então, para franquia, só para a gente falar que eu também acho que vocês fizeram o caminho certo, porque quando a pessoa sai de um segmento que você está e vai para um outro que não conhece, se você não tem a expertise, é melhor você ir mesmo para alguém que te dá uma estrutura, vai te ensinar o caminho, como é que é a manipulação, né? Assim, para Algo já algo consolidado, consolidado. testado, Então, né? assim, quando vocês foram, para a gente não ficar muito tempo na franquia, então, quando vocês chegaram nessa franquia, essa franquia deu todo o suporte, treinamento, assessoria, Exatamente, tudo, né? exatamente. Eu fui para Porto Alegre, fiquei um mês morando lá, vivendo aquilo ali, aprendendo, fazendo uma pós-graduação ultra rápida, em 30 dias, 24 horas por dia, para poder pegar todo o conhecimento técnico e trazer para cá. Só pra a gente estar deixando aqui, às vezes as pessoas falam assim, poxa, um exemplo, né? Às vezes alguém está com um segmento, vou mudar, vou arriscar da noite pro dia, acho que esse segmento tá bombando e vou entrar. Se você não tiver uma preparação ou alguém para te ajudar ali, você pode quebrar a cara, né? Sim, e olha só, quando eu entrei em contato com a franquia, foi o quê? Uns 8 meses, né? Eu conversando com eles. Não foi de uma hora pra outra. Não foi de um negociando mês muito para o outro, tempo. não. É analisando tudo, né? A gente analisa... Tanto eles quanto vocês, né? Isso, Das duas exatamente. partes, né? Tinha que ver se tinha perfil, tinha que ver se tinha... Capacidade A financeira. capacidade técnica já capital tinha, né? A também. capital, né? Tudo. Agora vamos falar da Essência Vet. Por que Essência Vet? Vocês lembram por que vocês quiseram esse nome? Tem algum significado? Ou Na verdade, nós tínhamos um nome, que ou era realmente da franquia, vocês tentaram o nome né? e não pôde? E aí, quando nós desvinculamos da franquia, nós não poderíamos ter um nome nada caracterizasse, parecido entendi. com o anterior. Aí a gente ficou muito no slogan na nossa cabeça. Nós estamos criando uma nova marca, mas a nossa essência é a mesma. Nós vamos continuar Legal. com essa essência de cuidar do animal. E já que é uma essência do animal, por que não uma essência vet? Aí a gente criou a essência vet. É porque dentro dessa essência também, o que acontece? Quando a gente chegou aqui em Vitória, eu desbravei esse mundo de manipulação junto com os veterinários. Os veterinários, eles não confiavam na manipulação. Só Nem tinha... conheciam, na verdade, né? Não. Porque não existia Não, também. mas eles alguns usavam a manipulação humana, mas eles Ah, falavam... manipulação humana, não a veterinária, Não a né? veterinária, mas eles falavam que não tinha o efeito desejado. Né? Depois a Josiane fala melhor sobre isso, porque existe umas diferenças
por exemplo, de pH do animal, de pele, Sim. estômago, intestino. E isso tudo precisa prestar atenção, né? Sim. E aí eu tive de desbravar isso. E aí, por isso que a gente também pensou nessa essência. Por quê? Porque quando os veterinários começaram a perceber que, olha, eu uso a manipulação dessa farmácia e o animalzinho, o petzinho, sara, né? Melhora. Olha, então essa farmácia, os produtos são bons, fazem efeito. Aí a gente pensou, não, vamos manter a mesma essência, a mesma qualidade, né? Então também foi um dos motivos de escolher esse nome. Legal. Gente, só fazendo um adendo que é muito importante. Quando a gente está falando da Essência Vet, farmácia de manipulação exclusiva veterinária, a gente não está se restringindo a gato e cachorro. Não. É bom, Não. boa. Tá? Isso é muito importante. Inclusive, a gente já estava até conversando aqui para trazer um veterinário que vocês vão gostar muito para conversar. Eles tratam pássaros, tartaruga, cobra, iguana, cavalo, galo, macaco. Ó, você que tem algum pet aí, você já vai ficando esperto, porque você já pode pegar o perfil dele depois, você vai entrar em contato para encomendar alguma coisa. Às vezes você acha que o mundo pet, ele tá Só só restrito ao- restrito a gato e cachorro. Eles são Não. lindos, maravilhosos, precisam muito. Mas existe um universo exótico, silvestre, né? Que do cavalo, gente, ao com o menorzinho que tem. canáriozinho. Canário. Canário, como é que é? Coleiro. Coleiro. Então, Kleber, Trinca-ferro. Trinca-ferro. Gente, eu nunca tinha ouvido falar desse passarinho. diante dessa pergunta sua aqui, até fazendo link com eles, do que ela está falando, que dá a impressão, então, que vocês só tratam de, entre aspas, animais domésticos. Vocês cuidam, né? Então, vocês, por exemplo, se tem um zoológico que precisa, pode ter o apoio de vocês. Já Pode ter a tratamos. parceria, né? Os Se tigres. tem algum tipo de... a gente fala- Os tigres? né? Os Ó, tigres do zoológico Sim. já foram medicados Sim. muito tempo com as médico nossas medicações. veterinário, que a gente está falando, acho que médico veterinário hoje é um dos grandes parceiros de vocês, né? Sim. Vocês conseguiram fazer Sim. acho que essa fomentação da marca de vocês teve muito de passar pelos veterinários, convencer, explicar o benefício, Sim. né? Então, assim, para quem está vendo, porque olha assim, então ele só cuida, não, dos domésticos. Não, então se alguém tem uma propriedade que cuida, né? Vamos supor que se o Ibama precisasse de remédio para cuidar Vocês têm um grande... Eu acho Cliente, que nós que já vocês temos podem já falar. tartarugas. Nós atendemos tartaruga, Projeto Amar, por exemplo, que tá lá se Projeto precisar. Amar e Pran, tudo são parceiros. Os gente. bombeiros. Bombeiros. Bombeiro, por exemplo, o bombeiro que tem Os os cães cachorros. de resgate, né? Então, olha só como é que é É muito mais do que tratar o seu cachorrinho e o seu gatinho que tem em casa. É muito mais É do lógico, que isso. é lógico que os cães, os gatos são a maioria, claro. né? Mas tem assim, a gente, como a Josiane falou, nós temos vários clientes que são galos, né? Então, Galo, assim, gente. Tem pato, Ó. ganso. tem Por exemplo, a muito pessoa tipo. tem um A sítio pessoa- lá. Sítio não. Tem gente que tem pousada que coloca esse ganso lá, pousada, fazenda. É porque a gente não tá falando, eu tô falando isso porque eu já estive com eles, eu já trabalho com eles há muito tempo, a gente se conhece há muito tempo, vocês vão saber depois. E não é só a questão de, o meu cachorrinho tá... Gente, é tratamento de coração, é longevidade, tratamento dos ossos. Você vê que ela começou com um cachorro que sentia dor. Não é simplesmente por ter um bichinho bonitinho. A gente está falando de qualidade de vida também para os animais. Sim. Se tem um cachorro que está sentindo dor, por que eu vou deixar ele sentir dor? Não é estética, é saúde mesmo. Exato. E quando a gente fala, né, a pergunta que você fez da essência, pessoal que está assistindo, isso é construção de marca. O que eu gosto de fazer? O que eu faço bem? O que é o meu lema? Qual é a bandeira que eu defendo? E para eles é a essência de cuidar, porque eles tiveram um cão sofrendo. E eles tiveram histórias com outros. Que a gente Sim. não vai se delongar, talvez, mas eles são idealizadores de um evento chamado Outubro Pet Rosa.
é exatamente a conscientização de câncer. Vocês levantaram essa bandeira por muito tempo, né? nós Porque tivemos vocês... Porque perdi 3 animais com câncer. 3 Por causa da animais com primeira, nós começamos a falar nisso. Então, vamos lá rapidinho. Vamos aproveitar então para Claro. às vezes as pessoas, pode ser que muitas pessoas não sabem. Então, os animais, vamos lá, quais são as doenças que muitas vezes as pessoas pensam que o pet não tem? Câncer é uma coisa que tem muita O problema reincidência. de pele é campeão. Eles têm muito. Eles Vamos são falar- fala os altamente principais alérgicos. aqui, que você pode são já- muito alérgicos, principalmente os mais branquinhos, são altamente alérgicos. Problema cardíaco, problema de pressão alta, problemas oftalmológicos de ter que usar colírio. O respiratório, que são aqueles Problemas que têm o... respiratórios, problemas articulares de dor, muita dor. E hoje o que está bombando também muito são os idosos. Os cães estão vivendo muito, então hoje já tem uma tendência da geriatria Olha que legal. canina E também, a felina também. suplementação, né? Suplementação, os nutracêuticos, isso tá é um mundo completamente. E Agora- eles, desculpa interromper, porque eu quero só pegar a linha de raciocínio. Eles são tão à frente estudando, que são estudiosos, porque a gente sabe disso, que ouve-se muito na saúde humana, principalmente quando a gente fala de saúde integrativa, eles estão estudando o eixo intestino-cérebro nos animais, Sim. que vem muito da questão dos nutracêuticos, né? Principalmente os que são alérgicos. A maioria das questões de problemas de pele vem do intestino. Então, é qualquer tipo de ração que dá, é qualquer tipo de alimentação que dá. Tudo Então, isso tem muitas que vezes- estar envolvido. Porque assim, eu ia fazer 2 perguntas para você, falando sobre a questão das doenças, ou as soluções que vocês têm. Vou fazer a primeira pergunta, então. É uma coisa que é muito reincidente, uma coisa que vocês têm que é interessante. Por exemplo, quando tem época de fogos, os bichinhos ficam muito agitados. E vocês têm uma solução que é muito legal, que Sim. é Os florais. os florais, né? Sim. Então, floral. Lá tem floral. Como é que funciona isso? É só para o pessoal, a audiência aqui entender Bom, como é em que é o primeiro floral. lugar, precisa ter uma receita de um médico veterinário. Lembrando que a gente não faz medicação sem ter a receita do médico veterinário. Legal. Tem Isso é que ter importante, tá? um médico Sim. que oriente, que prescreva aquela medicação. Então, deixar bem claro, a Josiane é farmacêutica, mas ela jamais vai prescrever. Se chegar alguém no balcão, eu quero não pode, tem que passar Não. pelo... Ótimo, Tem isso é que legal. passar por um veterinário. Por isso que eu tô falando, um por isso que eu veterinário. fiz aquela colocação. Eu acho, gente, essa construção do sucesso de vocês tem porque vocês mostraram para os médicos veterinários que vocês tinham uma solução e que o trabalho de vocês era confiável e isso foi uma via de mão dupla. Eles viram que o trabalho de vocês É era, sério, procede né? e automaticamente vocês têm hoje uma carteira, sei lá, de quantos médicos veterinários que indicam, né? Então, assim, Certo. isso é bom ressaltar, isso é muito importante, porque as pessoas acham que, se na humana, às vezes a gente já não consegue comprar certos medicamentos que precisam da receita, receita. para o pet também é a mesma coisa. Mesma Isso. coisa. Mas, de antemão, se o médico veterinário, ele... Ok, pode receitar o floral. O que o floral traz pro pet, assim, principalmente o cachorro que sente mais, né? Quando tem os cachorro fogos, sente né? mais, Principalmente que é final de a ano. audição né? deles, né, é muito mais acurada que a nossa. Eles escutam muito mais. Aí o floral tem a capacidade de dar essa tranquilidade, de acalmar. E é muito interessante a gente ver como que o floral faz efeito no animal. Porque as pessoas pensam assim, é coisa de planta, esse negócio não funciona muito não. Se você trata um humano, ele pode mentir para você, eu tô me sentindo bem, ou então, não tô me sentindo bem, tá fazendo animal- efeito, não tá fazendo efeito. O animal O pet não não tem faz isso. isso. E eu falo isso por mim mesma. Eu, apesar da minha profissão, tinha minhas dúvidas com o floral. Eu ficava, será que esse negócio funciona mesmo? Só umas gotinhas de flor? Mas aí eu tinha uma cadela que tinha muito, ela tinha pânico de fogos. Falei, quer saber? Eu vou tentar. E quando eu tentei nela e vi que é um bicho, ela não tem como fingir, disfarçar. Com 3 dias eu vi que ela mostrou muita melhora. Eu falei, esse negócio funciona mesmo. E a que partir legal. daí eu comecei a estudar mais sobre isso e a indicar. Então faz efeito sim, é muito legal, é muito rápido, com 2, 3 dias já está tendo efeito, é algo natural, tranquilo, que não tem efeito colateral. Não é difícil de dar, Não né? é difícil de dar, porque são gotinhas, você pinga na água dele beber, ou pinga, quando eles são bonzinhos, pinga direto na boca e faz um efeito super legal. E tem muitos animais que já foram tratados de pânico com florais. É legal. Legal. Então, assim, o grande... Para
público entender o grande benefício de que vocês hoje oferecem, né? Além dos resultados que tem, obviamente pelas fórmulas, né? Que vocês manipulam, é como o produto chega para o pet consumir. Esse que é o grande segredo, né? Claro, tem o receituário lá, que é importante, mas é como é feito o processo de produção. E não, eu digo assim, como as cápsulas, os biscoitinhos, isso, e acho que isso que é o grande diferencial, porque você falou no início, né? Talvez as pessoas não podem ter percebido. Os pets têm dificuldade quando vão tomar algum tipo de medicamento, eles repelem, né? Rejeitam, não é isso? Sim. Quais seriam, então, talvez acho que o seja grande, essa pergunta, nas formas farmacêuticas, né? Exatamente. Qual é os que fazem sucesso lá? São os biscoitinhos, são os florais, se são algum... Para gato, para pássaro. Quais são os mais procurados hoje lá? Para os cães, campeão são os biscoitos, que tem justamente, ela tem o formato e não é isso, pessoal, a consistência de uma jujuba mesmo. Não é duro, mas também não é a coisa molenga. Mas que ali pode ter os aromas, que vão desde aromas salgados, tipo carne, frango, picanha, costela, churrasco. Aromas doces, leite condensado, chocolate, baunilha, frutas, morango, framboesa, manga, banana e até os sabores gourmet. Gourmet, tem, isso que eu ia falar. Tem o barbecue, tem o danoninho, tem o sensação. O danoninho dá vontade da gente quando tá fazendo tomar, porque é uma delícia Gente, mesmo. eu já estive lá perto do laboratório. Quando ela tá manipulando o de churrasco ou de costela, você fica assim, quem tá fazendo almoço? Porque o cheiro é muito bom. Então, para os cães, o campeão é o biscoitinho. Eles gostam muito. Para os gatos, o campeão já é a pasta. Ela é tipo um patê, ela é líquido. Antes, quando os gatos não eram tão evoluídos, a gente colocava na patinha, eles lambiam por causa da questão deles se limparem. O gato tem essa questão de se limpar. Então, ele lambia achando que ele estava se limpando e tomava a medicação. Hoje, eles já evoluíram, eles já sacodem a pata e tiram. Aí, a gente já tem outras técnicas agora. Pode dar spoiler de técnica? Pode, fica à vontade. Colocar no bigodinho dele, passar aquele patezinho, esse cremezinho no bigode do gato, porque ele ainda não aprendeu a balançar. Então, no que ele vai se limpar, ele toma a medicação. Eu posso passar um medicamento no seu bigode? É porque, né, um gatinho, miau. Então, para os gatos são uma pastinha e para os pássaros são gotinhas. Lógico que as de fruta. A banana, o morango, a framboesa são os preferidos tem até dos animais. Os silvestres, né? Banana silvestre. E o legal dessas frutas que nós estamos usando agora é que a maioria dos aromas são artificiais. São industrializados, induz, né? Aquilo ali. Mas o do silvestre, não. É a banana realmente liofilizada, é a manga, é a framboesa, é a fruta realmente em pó que a gente usa para fazer a medicação. É um outro diferencial que nós temos. Não trabalhamos com corantes artificiais. A cor é da fruta mesmo. Que lindo. Fora as cápsulas, né, que vocês têm. Fora as cápsulas, tem muitos que tomam de boa, né, a cápsula. O líquidozinho oral que puxa na seringuinha e dá, muitos gostam também. Isso eu estou falando só de questões internas. Mas tem toda a parte de estética também, que são os shampoos, os condicionadores, os mousse para poder fazer limpeza, lencinho umedecido para fazer limpeza. É um mundo, é o skincare completo. Tem até perfume, né? Perfume, tem gente, tudo que tem o perfume Giovanna Baby. Olha só. Então, pensa bem, você pode, assim, dia que você quer fazer um almoço especial, aí você fica olhando seu pet, que o pet fica olhando a mesa da gente, encomenda, né, um biscoitinho de picanha e coloca lá pra ele, porque tem pessoas pode dar a medicação na hora da alimentação. Porque tem pessoas que não gostam de dar a comida de humano pra pet, né? Tem gente que não gosta. Como é essa questão da comida? Porque tem gente que não gosta de dar... Nem devem, né? Nem deve. Come arroz, feijão, dá pro pet. Tem pessoas que não gostam.
já que você falou, deve ou não pode ou não Ou pode? pode ou não, Não pode? pode, não pode. Que Existe é por isso que dá esse problema na pele? Sim, problema de pele, de pâncreas, fígado, dá um estrago geral. Dá biscoito, é só um biscoitinho de maisena que eu tô comendo, vou dar um pouquinho todo dia, causa um estrago tremendo lá na E frente. quais são os alimentos que às vezes as pessoas acham que são inofensivos, mas são extremamente prejudiciais? Pizza, é só a bordinha da pizza, gente, não tem problema. A pancreatite vai vir com certeza nele. Existe a alimentação, vamos dizer, natural e humana que o animal pode comer? Sim, mas é totalmente diferente daquilo que a gente faz Acompanhada em por um casa. veterinário. Do alho, da cebola, nada disso pode ter. Aí tem que ter um veterinário especialista em Sim. nutrição que vai orientar como que aquela alimentação vai ser feita. Agora, a nossa do dia a dia ali, nem pensar. E o Para com chocolatezinho? isso. Meu Deus, você quer matar? Porque Nem assim, Gente, pensar. presta muita atenção. e, Nada de chocolate. e isso acaba que se você dá esse tipo de alimentação pro pet, você vai mexer com o paladar dele. Obviamente, quando você for levar uma ração ou um medicamento, ele não vai aceitar, Não porque vai. ele está acostumado com o Claro, ele não é bobo também, né? Ele já acostumou Já com acostumou. a coisa boa, com um paladar bom, ele não vai querer trocar aquilo mais. Legal, legal. Ó, eu acho assim, eu acho que depois, acho que vocês que têm pets aí, vocês devem seguir a Essência Vet, vai ficar aqui o Instagram deles aqui. Podem ali, de repente, fazer perguntas, depois podem entrar no Instagram deles lá. E se você tem alguma dificuldade ou sente que o seu pet está com algum tipo de a pele, o comportamento dele, procura o seu veterinário e pede para o seu veterinário entrar em contato, não é isso? Com vocês, não é isso? mesmo. Sim, sim. Entra em contato e faz esse link, porque às vezes o seu veterinário, que a gente está falando aqui, que a gente pode, não sei para onde que vai chegar esse vídeo, pode chegar em lugar, tudo quanto é lugar do Brasil. Atendem o Brasil todo, Né? certo? A gente Sim, pode sim, fazer Brasil esse todo. link, você pode pedir para o seu veterinário entrar em contato com eles. Que, né? Isso aí foi bem lembrado, né? A gente pode colocar o Instagram, o WhatsApp também. A doutora Josiane, ela se coloca à disposição porque às vezes você pode morar em algum lugar do Brasil Que não tem o acesso. que não tem manipulação e a gente envia. A gente é que está aqui no Espírito Santo, mas nós temos clientes aqui no norte do Rio de Janeiro, no sul da Bahia, Minas Gerais, nós já mandamos para Recife também, né? Então, por exemplo, a gente foi a primeira farmácia do Brasil a receber um produto para sinomose. Na época, a gente O que é correu cinomose? atrás. Eu sou leigo, Du. É uma doença viral que atinge os animais, os cães que não estão vacinados. Entendi. Tá. E, se não tratado, leva à morte. Entendi. Atinge o sistema Sistema neurológico. Sistema neurológico, né? Então, assim, a Vitória é uma cidade portuária, né? Então, a gente tem muito importador aqui. E aí, nós começamos a correr atrás dos importadores, descobrimos pedimos para ele importar a chamada ribavirina, né? E através de um estudo de uma veterinária do Rio de Janeiro, ela fez um estudo provando que a ribavirina ajudava e muito a salvar os cãezinhos, né? E aí, o que acontece? A gente pediu para eles importarem, eles importaram e fizeram a primeira venda para a gente. Hoje, todo o Brasil já tem ribavirina, mas nós somos os primeiros, pioneiros nisso aí. Então, por exemplo, você que mora no lugar que tem muita sinomose e você conhece ou você é veterinário e está vendo, pode entrar em contato com a Josiane. Isso. Ela tem até protocolos feitos junto com essa veterinária que fez o estudo da ribavirina. Nós temos protocolos feito junto com ela para poder tratar esses animais, Muito bom. entendeu? E a gente envia para todo o Brasil. Esse de Recife mesmo foi, eu acho, um caso de ribavirina e o outro usava pimomedan, né? Usava pimomedan, que é para o coração, né? Então, se o seu petzinho está precisando, a gente vai enviar para qualquer lugar. E esse contato principal é você que faz, né, com os veterinários, você visita, você explica, né, leva os formulários, os estudos, é um trabalho bem legal, né? Isso, eu faço o primeiro contato, né, de abertura, a gente chama, né? E eu também faço visitas periódicas, levando estudos que a Josiane faz, porque assim, o mercado farmacêutico, ele não é estagnado.
a gente vai numa feira, a maior feira de farmácia de manipulação da América Latina, né? A gente vai lá para poder, a Josiane faz cursos e saber as novidades. Sempre atualizado, né? Sempre atualizar, né? A Josiane faz aí vários cursos durante o ano e lá você se atualiza mais. Então você chega lá, tem um monte de lançamento de produtos novos, né? E aí a Josiane precisa passar isso para o veterinário. E aí ela pega, estuda esses lançamentos, faz uma lâmina explicando sobre esses produtos, eu levo, só assim, explico superficialmente, porque quem vai realmente explicar mais profundamente ao veterinário é a Josiane, mas eu faço a Você função faz o de primeiro contato. levar o conhecimento a ele. Né? Eles já ficam te esperando, né? Sim. Quando o Eduardo chega é porque alguma coisa nova vem Isso por aí. Fora as canetinhas que eles amam. Gente, Os brindes, olha, né, os se presentes, você já né? recebeu algum mimo da Essência Vet, escreve nos comentários, porque o que a gente mais vê são as pessoas postando o carinho das embalagens, né? Sempre tem um mimo, sempre tem um adesivinho. Como é que você inventou isso? Na verdade, eu nem sei como isso começou. Acho que foi um dos milhares de cursos que eu faço. E um deles foi falado sobre essa questão da Experiência, humanização, de ter aquela experiência. Eu não tenho vergonha de falar. Primeiro que vocês estão vendo a cor da nossa farmácia, né? Não é só de menina, tá? Essas cores aqui realmente foram todo um estudo que a gente fez. Mas todo mundo que faz a medicação pela primeira vez, quando recebe o frasco em casa, vai uma tagzinha amarradinha com o nome que eu mesmo escrevo à mão, não O é nome nada do pet. não é nada que foi o computador que fez, não. Eu que escrevi à mão o nome do pet, amarrei, dei aquele lacinho. Se é um cachorrinho, eu colo um adesivinho com um cachorrinho. Às vezes, quando vem na receita escrito a raça, a gente procura o adesivinho daquela raça para colar ali junto, porque é gostoso. Quando tá pedindo uma medicação, o animal não tá bem, não tá legal, é um momento triste. Quando chega lá, o entregador deixa lá o remédio, que ele abre, vê aquele negócio todo enfeitado, todo carinhoso, dá um alento, dá Legal, uma é isso aí. acalmada na alma, E né? eles colocam, Acalma a né? alma. Ah, olha o mimo, olha que Que carinho, lindo. né? E Bia, hoje aconteceu uma coisa muito legal. Você escutou o cliente hoje? A mãe de uma idosa foi pegar a medicação hoje. E aí, na tampinha, normalmente, a Josiane cola Um adesivinho. um adesivinho de se é um cachorrinho, se é um gatinho, e assim por diante. E aí a Josiane não colou dessa vez na tampinha, colou na lateral. Aham. E aí a pessoa que estava pegando, a cliente que estava pegando, falou assim: nossa, não tem o adesivozinho. Dessa vez. Dessa vez, mamãe sabe qual é o remedinho que dá por causa do adesivo. Aí quando ela virou de lado assim, não, o adesivo tá aqui do lado. Mamãe, sem problema, a mamãe vai saber qual é o... Mas foi muito importante você falar isso, que a gente conhece bem essa empresa, a gente acompanha essa empresa há muito tempo. Afinal, são quase 50 mil pets atendidos. Não é pouca coisa. Muita coisa. São quase 50. A última vez que eu vi estava em 48 mil pets atendidos. Hoje eu cadastrei o 49.200. Pronto. Então, não é pouca coisa, Muita gente. coisa. E eles têm um diferencial tão legal que eles pensam nisso. Eles fazem as cápsulas com cores. Às vezes, eles pedem, os próprios clientes pedem, né? Faz esse Pimobendan vermelho, faz esse... E ela coloca a tampa do frasco na mesma cor da cápsula. Porque foi o que você falou, às vezes é uma idosa, é um idoso, é uma pessoa que tem um petzinho que tá tomando tanto remédio que ele vai pela cor. O vermelho é o do coração, o amarelo é o do rim, né? É mais ou menos isso. Muito por aí interessante mesmo, essa Elis. sensibilidade Habilidade, de saber que do outro lado tem alguém que vai administrar esse medicamento e que precisa saber para que serve.
Então ela tá ali com um punhadinho de cápsula na mão. Ah, tá. O vermelho, o amarelo, o verde, tá bom, tá tudo certinho aqui. Além de não confundir, né? Porque de vez em quando tem cliente que liga e fala: tomei o remédio do Toby. O que vai acontecer comigo agora? De vez em quando tem isso também. Que legal, que legal. Gente, foi muito legal vocês poderem compartilhar aqui. Como eu posso dizer, vai ficar aqui o Instagram, depois aqui na descrição do vídeo que vai estar os contatos deles para você que se interessou. Siga aqui a Essência Vet. Você que tem pet também, compartilhe com seu médico veterinário ou médica para poder, né? De repente você já fazer o link e se interessar também, poder adquirir os produtos, as soluções de vocês. Mas assim, agradecer. A gente estava brincando aqui, né? A gente conhece há muito tempo, né? Apesar de ser clientes, eles são família, né? É irmã da Clebiana, né? São irmãs, cunhado, com cunhado aqui, somos de família, mas assim, a gente conhece o desenvolvimento um do outro, mas assim, não é porque é família, mas a gente viu cada trajetória que eles falaram, é verdade, e eles foram muito desafiadores, tanto para sair daqui para ir para lá, de lá para cá. De lá para cá também. E construir uma marca não é nada fácil, vocês conseguiram construir, né? Acho que vocês têm um know-how. É claro que, obviamente, as concorrências vão aparecendo, mas vocês sempre continuam ali, né? Com clientes fiéis. Com clientes fiéis, com a aceitação do público. Então, agradecer e dar parabéns para vocês. Que vocês tenham mais, não 13 anos, né? Mas 10, 15, 20, 30 anos aí de projeto, de crescimento. E vão abrir espaço se vocês quiserem fazer alguma coisa, alguma consideração, algum agradecimento. Fica à vontade. Não, nós é que agradecemos o contato, o convite, né? Foi um prazer, uma alegria participar, contar. Se deixar, a gente fica aqui falando que tem muita história para contar. Muita. Mas é um prazer, uma alegria estarmos aqui e seguimos em frente. Precisando de alguma coisa, cuidado, tá? Alerta que eu quero deixar. Quando você for manipular a medicação do seu animalzinho, preste atenção aonde que você está fazendo. Porque existem farmácias por aí fazendo que não tem registro, que não tem know-how para mexer com o animal. É diferente. Fazer remédio para animal não é a mesma coisa que fazer remédio para humano. São anos de experiência, de estudo. Eu não posso ficar sem ir em pelo menos um congresso por ano. Tem que atualizar o tempo inteiro, todo dia aprendendo mais. Então, preste atenção a quem você está confiando a saúde do seu animalzinho. Fica a dica. Muito bom. Pessoal, remédio para humano não é remédio para animal. Remédio para animal pode até ser remédio para humano, como o caso. Mas muito cuidado. Se você conhece um médico veterinário, encaminhe esse vídeo para ele. Porque eles são a ponte. O médico veterinário precisa conhecer essa turma, porque eles só fazem com receita do veterinário. Às vezes o veterinário não conhece essa solução. Às vezes o veterinário tá ali só, não, vai lá na farmácia, compra isso, aquilo, outro. Mas existem soluções manipuladas que são muito melhores. Porque eu já estive presente e já ouvi clientes dizendo, infelizmente eu tive que enfiar o remédio na goela do meu cachorro para ele tomar. O cachorro, além de já estar sofrendo por alguma enfermidade, ainda sofre para tomar o remédio. E aí gera um trauma, gera um desconforto geral, e existem soluções. Então, obrigada, parabéns, né, por vocês estarem fazendo isso, por essa ser uma essência e que a gente possa aí ver muito mais sucesso pela frente. É isso aí, pessoal. Então, sigam aqui a Essência Vet, tá aqui o Instagram deles, né? Tá aqui na descrição do vídeo também aqui os contatos. Pode mandar sua mensagem para lá que eles vão ter o maior prazer em receber. Siga a gente aí, o Clebiane, siga o nosso canal. Não se esqueça de inscrever, né? Seguir não, se inscreve aqui no canal. Clica aqui, né? Deixa o seu like, o joinha e compartilha com mais pessoas esse vídeo, esse bate-papo. A gente espera vocês no próximo bate-papo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.